Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste Tipo ao Vivo de hoje. Tudo bem com vocês? Estou cá com os olhos inchados, com a cara inchada, porque estou gravando de manhã isso daqui para vocês hoje. Para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado, temos vídeos todos os dias no canal, todas as noites tem relato ao vivo entre 10 e 11 horas da noite. E todos os dias, às 11 da manhã, tem relato também, tem tipo ao vivo, como este daqui, de segunda a sexta-feira. Tem coletânea de relatos no sábado e coletânea temática de relatos no domingo. 12:30 todos os dias, tem vídeo do Matheus, tem almanaque assombrado de segunda a sexta e notícias de sábado e domingo. E tem a loja assombrada também, para vocês darem uma olhadinha, dar uma fuçadinha na loja. Tem várias camisetas como essa daqui, por exemplo, esta daqui do Tudo Volta, da Maledite. Muitos produtos aí, muitas camisetas brilham no escuro, tem luminárias e por aí vai. Dá uma olhadinha lá na loja assombrada. Tô com a voz grossa, né? Quando a gente acorda, a gente fica meio com a voz grossa. E aí... Bom, não quero ficar com a voz grossa, nem só o Matheus que gosta de ficar com a voz grossa. Enfim, vamos então ao relato de hoje, que não é assim um relato muito grande, tá? Ele é um relato medião, tá bom? Vamos lá. Maldição de gerações. Vamos ver do que se trata. Uma moça, acho que nos conta. Vamos ver. Essa é uma história costurada. Foi formada a partir de pequenos relatos escutados ao longo dos 25 anos em que estou viva. As paredes têm ouvidos. Na minha casa, eu sempre fui essas orelhas atentas em meio aos muros de concreto. Como boa criança fofoqueira, eu estava sempre à espreita, escutando com cuidado as proibidas conversas dos adultos. Vez ou outra, alguém dizia, pessoal, tem uma Vez ou outra, alguém dizia, pessoal, tem uma anteninha ligada, hein? Tipo, né, tem alguém aí que tá escutando, eu sei bem como é isso. E então o assunto mudava. Depois de adulta, eu juntei os fatos desse quebra-cabeças e apresento a minha teoria através desse relato. As loucuras da família remetem a tempos muito antigos no interior de uma região interiorana do Brasil. Prezarei pelo sigilo artístico durante o relato. A redundância no nome do local foi propositalmente repetitiva para reafirmar uma característica importante do lugar. Os outros nomes seguirão a mesma lógica, mas nem sempre com a mesma estratégia. A avó da minha avó era rica, filha de fazendeiro e dona de posses, mas abandonou tudo por amor. Parece uma espécie de sina, pois a minha avó seguiu o mesmo caminho, também deixando tudo que tinha e mais... também deixando tudo que tinha e mais amava por um amor da juventude. Após idas e vindas do interior para a cidade e da cidade para o interior, a jovem braveira se estabelecia na cidade grande. Seu pai acabara de morrer e ela recebeu uma quantia diminuta de herança. Não era muito dinheiro, mas era o suficiente para começar um negócio novo. A prosperidade foi chegando tímida, mas não era sentida por conta do aumento da família. Ganhavam mais dinheiro, porém também tinham mais bocas para alimentar. Braveira era casada com Peixeira, um cara taciturno e com um ar de poucos amigos. Não sei muito sobre a sua história, pois ele morreu bastante cedo e não conheceu todos os netos. A questão é que a família se estruturava de maneira caótica. Em meio aos vários filhos, Braveira e Peixeira tinham os prediletos, que não necessariamente eram os mesmos. Tal comportamento dos pais gerou nos filhos um sentimento de inveja, alimentando assim um clima de competição. A família era grande e tinha algumas posses, nada muito extravagante, um terreno aqui, uma casa ali,
mas era o suficiente para chamar muita atenção pelo bairro. O filho mais velho do casal anunciou o casamento. Ele decidiu juntar a vida com a sua namorada. A mãe, ao saber disso, se enfureceu e jurou que não aceitaria. Ela rejeitava a ideia de ter essa mulher na família por conta da cor de sua pele. Neta de fazendeiros, mesmo que deserdada por conta do casamento ilegítimo de sua avó, Braveira era muito racista. Mesmo contra a vontade da família, o jovem casou-se. Logo tiveram um filho, mas depois as coisas começaram a desandar. Braveira fazia a cabeça do filho e a esposa dele não tinha o gênio fácil. As duas viviam em pé de guerra. A esposa do filho mais velho, Abracadabra, costumava fazer rituais para manter o seu casamento. Ela ficou muitíssimo amiga da namorada do filho mais novo de Braveira e a levava para as encruzilhadas, para as encruzas. Um dia, Abracadabra descobriu que seu marido a estava traindo. Ela ficou extremamente furiosa e armou para que ele a pegasse na cama com outro, ferindo assim a sua honra. Ela estava grávida e eles se separaram. No primeiro ano, ele ia ver a filha, mas depois o contato acabou e ninguém explica direito por quê. Essa criança, agora mulher, só apareceu muitos anos depois numa festa de família, sendo acolhida novamente. A esposa do filho mais novo, Amada, aprendeu diversas coisas com a ex-cunhada Abracadabra e continuava praticando. Ela tinha medo de perder o casamento, pois havia deixado o noivo e se jogado nessa situação. Amada se casou com o caçula. Nessa altura, todos já eram criados, estavam casados ou namorando ou tendo filhos. Novas famílias iam se formando. Nesse meio tempo, a filha mais nova faleceu. Nesse meio tempo, a filha mais nova faleceu. Ela se suicidou após desconfiar que o marido a estava traindo. Braveira sofreu muito, assim como toda a família. Semanas se passaram e Amada disse que isso poderia ser fruto dos trabalhos feitos por Abracadabra. Então, cegos pelo ódio, 2 dos irmãos da falecida caçula se juntaram para emboscar Abracadabra. Conseguiram uma arma e pretendiam matá-la. Entretanto, no meio do caminho, eles desistiram. Não valia a pena, talvez, perder a vida na cadeia por conta de uma acusação e vingança sem sentido, né? Tudo foi aos poucos voltando ao normal, mas a família ia se corroendo, também a lentos passos. Amada agora mantinha seu casamento à base de trabalhos, que por sua vez precisavam ser renovados dentro de certos intervalos. Mesmo com a magia, as traições não paravam. Seu marido havia saído com praticamente todas as mulheres do bairro. Em determinado momento, ela não aguentou mais e desistiu. Pediu o divórcio e se mudou com os filhos. Mesmo assim, Amada continuava frequentando a casa da família de Braveira. Todos gostavam muito dela, principalmente as irmãs do filho mais novo. A partir daí, foi apenas ladeira abaixo. Os filhos, que antes eram unidos, arrumavam constantes brigas por bobeiras. No amor, ninguém era feliz e as traições tornaram-se generalizadas, além de problemas com ansiedade e depressão dentro da família. Até que um dia, Amada ficou muito doente e depois de meses de cama, veio a falecer. Os filhos de Braveira brigaram entre si e pararam de se falar, e a mesma desenvolveu demência e hoje não sabe mais em que ano estamos. Eu poderia encerrar a história atribuindo tudo aos trabalhos feitos por Abracadabra. Afinal, ela mesma disse a Braveira que a família nunca seria feliz e maldisse o nome de todos. Mas não farei isso.
Nem sempre trata-se do sobrenatural ou de trabalhos encomendados. Muitas vezes estamos falando de seres humanos perdidos e traumatizados, projetando suas mágoas em outras pessoas. As crianças de Braveira cresceram vendo o pai trair a mãe, que chegou até a fazer tratamentos psiquiátricos. Essa criação caótica influenciou o jeito com que todos lidavam com o amor. No final das contas, absolutamente ninguém fez um casamento minimamente saudável. Uma morreu, a outra espera até hoje o marido, que provavelmente tem uma família em outro estado. Os outros vivem vidas duplas com seus cônjuges e amantes. Os netos também não são bons exemplos nesse sentido. O azar no amor é geral dentro da família. Como poderia alguém ter sorte em relacionamentos, perpetuando na criação dos seus filhos antigos? Como poderia alguém ter sorte em relacionamentos, perpetuando na criação dos seus filhos antigos traumas? A história dessa maldição é demasiadamente humana. Quero finalizar dizendo o seguinte: procurem ajuda psicológica quando necessário. Não passem seus traumas de geração em geração, como uma maldita herança de família. Cuidem da cabeça, como se cuida do corpo. E fim. Interessante. Então aqui ela colocou as seguintes coisas. Ela colocou o trabalho que a fulana realmente lá, a abracadabra, fazia. Porém, ela está mostrando aqui que às vezes a gente atribui coisas ao sobrenatural, mas não tem lá muito de sobrenatural. É coisa da gente mesmo. Esse lance de uma pessoa não tá feliz aqui, descontar a mágoa no próximo, nos filhos, ou os filhos. É lógico que cada pessoa é cada pessoa. Existem pessoas que presenciam um casamento ruim dos pais, traições e tudo mais, e não leva aquilo para si. Ele vai falar o seguinte: eu vi que isso foi muito ruim para minha família, eu não quero repetir isso. Então vou ser completamente diferente com a minha família. Sim, existem esses casos. Não sei se isso é maioria ou é minoria. Porque muitos acabam fazendo o quê? Repetindo os erros dos pais. É aquilo que aprendeu, é aquilo que viu, aquilo que ele acha normal. E aí isso vira uma maldição hereditária de gerações. Quando você continua passando os erros, as mágoas para os próximos. Tudo isso, a diferença entre os filhos, tem os queridos, os que não são, aí isso já gera ciúmes entre os filhos e gera briga, e sabe quando uma coisa ruim puxa a outra? Então, é o que ela disse aqui, no final, de repente, não é problema da macumba que o fulano fez, o problema do trabalho feito, às vezes o problema é da cabeça mesmo, e às vezes é preciso de ajuda psicológica, né? Não é vergonha nenhuma precisar cuidar da mente. Como ela disse aqui, a gente não cuida do corpo. Tem um problema de estômago. E eu falo isso aqui. Tem um problema de estômago? Vou cuidar do meu estômago. Vou lá no gastroenterologista. Tem um problema de coração? Vou no cardiologista. E quando a gente tem um problema na mente? Todo mundo fica, meu Deus, é louco. Não, eu não sou louca. Eu não vou, pra que eu vou em psicólogo? Não sou louca, sabe? Alguma coisa assim, psiquiatra? Mas não é isso. A gente tem uma mente, né? A gente tem e muitas vezes a gente precisa cuidar dela. Quem sabe cuida dela? Psicólogo, psiquiatra, alguma coisa assim, ajuda, psicanalista, não sei, né? Então, muitas vezes a gente precisa sim cuidar da mente, né? Dar uma acertada no prumo para justamente não passar, às vezes, um problema psicológico ou psiquiátrico nosso, um problema psicológico, né, diríamos assim, para um filho, sei lá, uma próxima geração que talvez passe isso tudo que recebeu pro próximo, e assim vai, aquela maldição hereditária, né? Bom, acho que é isso que ela tá querendo dizer aqui, que no fundo os problemas não foram causados pelo trabalho, e sim
pelas próprias pessoas e suas mágoas descontadas nos próximos de suas gerações. Então é algo para se pensar, não é mesmo? Bom, pessoal, e por hoje não, por enquanto é esse o relato, mas fiquem ligados que à noite tem mais relato ao vivo, por volta das 10 horas da noite, ok? Um beijo para vocês e a gente se vê mais tarde. Beijos e fui!